E agora a gente vai entrar numa outra conversa que é a seguinte: a Justiça decidiu um caso que impacta para todo mundo. Aconteceu o seguinte: um moço tinha uma dívida com a faculdade e aí a faculdade conseguiu, na justiça, segurar o passaporte e a carteira de motorista dele. Os documentos foram apreendidos por conta dessa dívida. E aí o que aconteceu? A justiça lá superior, o Tribunal Superior de Justiça, disse que o passaporte podia ser devolvido, mas que a carteira de motorista tinha que ficar, assim, retida por conta dessa dívida. Então vamos entender na prática, assim, trocar em miúdos, como é que isso impacta a vida de todo mundo. A gente chamou o Leandro Agazarmi, que é um advogado e que vai explicar pra gente. Leandro, quer dizer agora que se eu tiver uma dívida, sei lá, no banco, no supermercado, na faculdade, eu posso perder o direito de dirigir? E se eu trabalho dirigindo e preciso ganhar dinheiro para pagar essa dívida com o meu carro, como é que fica? Bom dia, Natália. Bom dia a todo o público, a todas as convidadas. Natália, é o seguinte, antes de tudo, para isso acontecer, é preciso um processo judicial. Essa novidade é um tema ainda controverso, debatido. Ela surgiu por conta de uma alteração na lei que começou a vigir em 2016 e permitiu ao juiz adotar algumas medidas a pedido do credor. Isso não é uma coisa automática que o juiz faz, é a pedido do credor. Algumas medidas que pressionem o devedor a pagar. Então vamos imaginar que existe um credor, processou uma pessoa por uma dívida, a pessoa acaba não pagando, às vezes muita gente se furta dessa obrigação, não oferece bens a penhora, todo um processo, né? E aí o credor, para pressionar o devedor a pagar, eles têm feito pedidos de apreensão do passaporte, apreensão da carteira. Alguns juízes de primeira instância deferem essa medida e agora recentemente chegou no STJ, um habeas corpus. E a discussão em si, por enquanto, está de caso em caso. Nesse caso específico, o STJ entendeu que a apreensão do passaporte fere o direito de ir e vir, só que o da habilitação não. Então, já existe uma decisão nesse sentido, de poder-se apreender a habilitação enquanto a pessoa não pagar a dívida, como meio de pagamento de dívida. E aí os ministros entenderam, né? A justiça não está nada pacificado ainda, mas pode ser usado como precedente. Você apreende a carteira de motorista e a pessoa tem o direito de ir e vir respeitados, que podem ser por outros meios. É isso que está acontecendo no momento, né? Muito obrigada, Leandro, pelas informações. Então, é caso a caso, temos que esperar como é que a justiça se posiciona em cada Natália, caso. A segunda parte da sua pergunta, sobre as pessoas que usam o carro como trabalho, aí a questão fica mais delicada ainda, porque uma apreensão poderia ferir o direito dela, talvez do trabalho, poderia ferir outros direitos. Então, é um caso mais delicado ainda e, por outro lado, poderia não ser interessante para o credor. Se você deixa uma pessoa de trabalhar retendo a carteira de habilitação e ela depende disso para o trabalho, a dívida pode não ser paga de uma forma mais forte ainda. Então, a questão do profissional que trabalha com isso fica mais delicada ainda. É uma questão que não está pacífica e pode ser outros direitos serem feridos.